Tem um amigo que se mudou pra Estônia. Sabe onde fica a Estônia? Eu não sabia. A Estônia é um daqueles 3 paizinhos que dão pro Mar Báltico, que ficam no norte da Europa, perto da Rússia. Estônia, Letônia e Lituânia. E esse meu amigo me contou que no inverno as temperaturas na Estônia podem chegar a menos 25 graus. Menos 25 graus. Ele contou, você pode jogar um balde de água assim pela janela que a água congela no ar. Tão gelado que é. No entanto, dentro da casa dele, ele dormia sem cobertas, com camiseta e short, porque o sistema de aquecimento nas casas na Estônia era tão bom que sempre ficava muito quentinho. E ele contou também que ele estava passando mais frio aqui no inverno brasileiro do que ele passava na Estônia, porque aqui as casas não têm sistema de aquecimento nenhum. E justamente hoje está fazendo uns 10 graus aqui em São Paulo. Hoje de manhã estava fazendo 5 graus e não existe nenhuma forma de se aquecer. A minha casa é cheia de janela, cheia de corrente de ar. Mesmo que eu tente fechar, sempre fico umas frestinhas. Eu tô morrendo de frio, toda encapotada. Nessas horas eu penso, puxa vida, hein? Quem diria que algum dia eu ia querer morar na Estônia? Bom, e é assim toda encapotada que eu vou responder a uma pergunta hoje. Uma daquelas perguntas que são tão boas que merecem um vídeo só para responder. Ela tem a ver com escolha da profissão. Quem me fez foi a Luana Soares. Isa, você podia fazer um vídeo falando sobre os seus cursos? Para quem não sabe, eu sou formada tanto em Direito quanto em Jornalismo. E ela disse que está para fazer vestibular e está em dúvida exatamente entre Direito e Jornalismo. Luana, em primeiro lugar, boa sorte. Eu sei que o ano de estudar para o vestibular é um dos mais difíceis da nossa vida, um dos mais chatos também. Mas dedique-se bastante para que este seja o único ano que você tem que fazer isso, para não ter que ficar fazendo cursinho por vários anos. Como foi o meu processo de escolha da minha profissão? Na verdade, eu não tenho nenhum orgulho de admitir. Eu usei critérios completamente idiotas para escolher, em primeiro lugar, a carreira de Direito. Primeiro eu fiz a faculdade de Direito. Em primeiro lugar, eu escolhi a faculdade de Direito pela localização do prédio. Porque queria fazer USP, fazer a Universidade de São Paulo. Porque é a melhor universidade que tem aqui em São Paulo, eu era muito boa aluna, eu sabia que eu tinha condições de passar no vestibular se eu me esforçasse bastante, e eu já tinha feito os meus pais pagarem escola particular para mim a vida inteira, eu me sentia meio que na obrigação de passar numa universidade pública. Só que a faculdade de Direito da USP fica no centro da cidade, do lado do metrô, muito fácil acesso, enquanto a faculdade de Jornalismo fica na cidade universitária, super afastado. Naquela época, ainda quando eu tava prestando vestibular, o metrô não chegava até lá. Então eu ia ter que pegar ônibus. Demorou muito pra eu ter carro, né? Pra eu aprender a dirigir. Eu ia ter que pegar ônibus todos os dias. Pegar ônibus aqui em São Paulo significa muitas horas no ônibus todo dia. Então eu escolhi por causa da localização. Segundo critério, eu olhei a nota de corte de Direito e Jornalismo e percebi que a nota de corte de Jornalismo era muito mais alta, porque a faculdade de Jornalismo só tinha 60 vagas, enquanto a faculdade de Direito tinha 460 vagas. Era muito maior a chance de eu entrar em Direito sem precisar fazer cursinho do que se eu tentasse Jornalismo. Eu corri o risco de não entrar. E o terceiro critério, o pior de todos, eu tenho até vergonha de admitir, eu escolhi Direito porque o prédio da faculdade de Direito era muito, muito bonito. Ele fica num lugar no centro de São Paulo chamado Largo São Francisco e o prédio é belíssimo, ele é histórico, uma arquitetura linda. Eu lembro que eu passava na frente e pensava, meu Deus, eu preciso estudar nesse prédio, que lugar bonito, que chique estudar num lugar bonito assim, que chique eu dizer pra todo mundo que eu estudo na faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Todo mundo vai pensar, nossa, como ela é boa. Então, o pior critério de todos que eu poderia ter escolhido, a questão do glamour, foi a que prevaleceu e eu acabei escolhendo a faculdade de Direito. Eu poderia dizer que a culpa tinha sido dos meus pais, porque tanto meu pai quanto minha mãe são advogados. Mas não, eu não posso culpar eles não. Eles nunca me forçaram a nada. Eu escolhi Direito porque eu quis. E os motivos que me levaram foram esses 3 motivos tão idiotas. Foi uma boa escolha? É claro que não. Depois que passou a euforia de ter passado no vestibular,
Eu comecei a fazer o curso e eu era muito boa aluna, eu prestava atenção nas aulas, eu estudava bastante, eu me esforçava nas provas e eu percebia que eu não estava gostando de nada. Eu achava todas as matérias chatas, os professores eram chatos, as aulas me davam sono, eu não tinha vontade nenhuma de ir para a faculdade. Eu que gostava de ler literatura porque eu achava incrível ficar me transportando para outros mundos, tinha que ficar lendo doutrina, jurisprudência, enfim, texto jurídico é chato, mesmo para quem gosta. Todo mundo que gosta também acha que textos jurídicos são chatos. Eu achava que eu estava desperdiçando o talento que todo mundo falava que eu tinha para escrever, para ler, para me comunicar. Eu achava que eu estava desperdiçando na faculdade de Direito, onde eu não ia precisar usar minha criatividade para nada. Eu comecei a me sentir mal, eu ia para a faculdade triste, eu começava a matar a aula, eu achava que não valia a pena, eu comecei a me dar conta de que eu tinha feito uma grande besteira. Então eu procurei uma psicóloga para fazer um teste vocacional. E a gente percebeu, né, conversando bastante, que eu tinha muito mais talento para a comunicação, que eu tinha muita criatividade, que eu escrevia muito bem, que eu gostava de contar histórias, que eu tinha muito mais talento e vocação para a área de comunicação do que para a área jurídica. Eu percebi, Luana, que eu escolhi a faculdade de Direito sem fazer a menor ideia de como trabalham os profissionais da área de Direito. Eu percebi o quanto eu fui burra, eu só pensava em ir bem nos simulados para conseguir a nota mínima para passar e não tinha passado pela minha cabeça conversar com os meus pais ou com algum juiz ou com algum delegado, tentar conversar com profissionais da área do direito para ver se eu me enxergava fazendo aquelas coisas. Então é isso que eu recomendo que você faça, Luana. Se você está na dúvida entre direito e jornalismo, tente encontrar pessoas que trabalham com direito e pessoas que trabalham com jornalismo ou comunicação em geral. Converse muito com elas e tente se imaginar fazendo aquilo que elas fazem. Pergunte para elas o que tem de legal na profissão, pergunte para elas o que tem de difícil na profissão. Tente fazer esse tipo de pesquisa antes de tomar a sua decisão. Não use critérios tão idiotas quanto os que eu usei. Se você tomar uma decisão e mais pra frente descobrir que você cometeu um erro como eu descobri, não se desespere, sempre dá pra recomeçar. E no fim, às vezes, o seu erro pode ser alguma coisa boa na sua vida, como foi comigo. No momento em que eu disse pra mim mesmo, tá, decidi, vou ser jornalista, não vou mais trabalhar com direito, nesse momento a faculdade de direito começou a ficar interessante. Porque eu já não tinha mais aquela pressão pessoal de ter que trabalhar com aquilo. Então eu fazia as aulas, eu assistia às aulas e fazia as provas sem compromisso, sem pressão, só me preocupando em aprender. Eu fiz com outro foco e acabou sendo muito legal fazer a faculdade de Direito até o final. Eu tenho meu diplominha de Direito, eu fui muito bem no meu exame de conclusão de curso e eu virei uma jornalista muito melhor porque eu fiz a faculdade de Direito até o fim. Virei uma jornalista mais completa. Então, Luana, tente conversar com profissionais antes de você fazer essa escolha, pesquise bastante, compre aquelas revistas que ajudam a entender o que é uma carreira, o que é outra carreira, mas se você errar, não se desespere, a vida é feita disso mesmo, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. E quase sempre quando a gente consegue lidar bem com os erros fazem a gente sair mais forte, mais sábio e mais esperta para enfrentar os novos desafios da vida. Boa sorte para você, Luana, e também para todo mundo que está me assistindo, que também está estudando para o vestibular. Não se esquece que eu tenho uma playlist de vários livros cobrados em vários vestibulares diferentes no Brasil. Dá uma olhadinha lá, se você está estudando literatura, pode ser que os meus vídeos te ajudem. Eu também vou resenhar nessa sexta-feira um clássico de terror, Carrie a Estranha, do Stephen King. Vou deixar os links aqui embaixo, caso você queira comprar também e ler junto comigo. Usa os links aqui embaixo para comprar, que você ajuda o Ler Antes de Morrer. Ajuda com uma parcelinha da sua compra que vem aqui pro canal. Beijo para todo mundo, a gente se vê na sexta-feira.